Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus Cristo para fazermos a reflexão do Evangelho e agradecemos mais uma vez a Alta de Souza por nos convidar neste momento. E então vamos iniciar com uma prece, pedindo ao nosso Mestre Jesus, nesse momento tão sublime, que a vida nos oferece de estarmos reunidos em nome dele, por ele e pela causa maior que a nossa doutrina espírita, permitida por nosso Senhor Jesus Cristo, a todos nós aproveitarmos essa doutrina como dádiva celeste para o nosso crescimento interior e moral. E por nosso Senhor Jesus Cristo, que agora, neste momento em que o Natal se aproxima, possamos nós nos sintonizarmos com essa fraternidade, com essa luz que desce dos céus, com todos aqueles que buscam essa luz, para nos tornarmos espíritas, sinceros e verdadeiros pela causa que Jesus nos confiou, que é levar esta doutrina bendita a todos aqueles que estão cansados, fatigados, como Ele nos ensina. Venham todos que estão cansados e fatigados, porque eu os aliviarei, pois o meu fardo é leve e meu jugo é suave. E assim agradecemos por mais esta oportunidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Bom, meus irmãos, nossa reflexão de hoje é no capítulo 28, Coletânea de Preces. Vamos falar um pouco de alguns itens e a gente inicia com uma pergunta: quais os objetivos dos espíritos nos ditar algumas preces? Aí a gente foi buscar essas reflexões no do item 1 a 10, e os espíritos nos esclarecem que não indicam nenhuma fórmula e muito menos absoluta de preces. Quando eles nos ditam alguma prece, é para fixar os nossos pensamentos, nossas ideias e principalmente para nos chamar a atenção acerca de alguns princípios da doutrina espírita, né? Os princípios como a reencarnação, princípios como a desencarnação, como ocorre a justiça divina, esses princípios que a gente já conhece muito bem na nossa doutrina. E outro motivo que os espíritos nos esclarecem, por eles nos dar algumas preces, principalmente nessa coletânea de prece, Kardec vem explicando por que eles nos deram, né, essas preces. Eles falam também que é para ajudar as pessoas que têm dificuldade em emitir suas ideias, porque tem pessoas que têm dificuldade de expressar as suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio de palavras. Quer dizer, precisa-se, para dar uma credibilidade àquela prece, que esse pensamento seja traduzido em palavras. Não só o pensamento basta, para algumas pessoas precisa principalmente que essas palavras saiam no momento da oração. E aí os espíritos nos vêm para ajudar nessa organização das ideias, nos situar os pensamentos, nos direcionar o pensamento para a expressão de ideias. E então, eles sugerindo essas ideias, fica mais fácil pessoas que têm dificuldade de expressar o que pensam. A principal qualidade da prece, que os espíritos nos esclarecem nesse capítulo, é ser clara, simples e concisa. Concisa, precisa.
Por que que eles falam isso? Porque a gente não tem que estar se preocupando com números de palavras bonitas, com a quantidade de palavras que se vai dizer, porque muitas vezes as pessoas acreditam que para se fazer uma prece, uma boa prece, uma prece que vai chegar até Deus e aos bons espíritos, precisa usar palavras bonitas. E eles dizem isso, não precisa disso, o que precisa é ser clara, você precisa saber exatamente o que está dizendo. Simples, porque não precisa enfeites de palavras difíceis, porque às vezes só enfeita e não diz nada. O que vai dizer é o que a gente sente no fundo do nosso coração e coloca para fora. E eles nos esclarecem também que cada palavra deve ter a sua importância, por isso que ela deve ser clara. Porque ela tem a sua importância, ela revela uma ideia, ela revela algo que eu quero expressar. Então, se eu vou fazer uma prece, eu tenho que saber exatamente o que eu vou pedir. Ou glorificar, ou agradecer. Para que eu possa, inclusive, entender o que eu quero. E expressar àquele quem eu estou orando também o que eu quero dizer. Então, quando a gente pensa, a gente busca colocar aquele pensamento por meio de palavras orais. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade para isso. Então, eles explicam que a prece deve refletir muito bem aquilo que a gente está dizendo e que parte do coração. Ela deve refletir o que a gente pensa para que possa atingir o objetivo daquela prece que a gente faz. Decidimos fazer uma prece. E aí vamos lá nos colocar em um ambiente necessário para se fazer essa prece, né? E aí, quando a gente começa a orar, vem os nossos pensamentos. E para a gente colocar esses pensamentos para fora, colocar por meio de palavras, a gente precisa organizar essas ideias, saber exatamente o que vai dizer. Por exemplo, como eu estou falando com vocês aqui, eu organizo meu pensamento para saber expressar aquilo que eu quero dizer para vocês, para que vocês entendam o que eu quero passar para vocês hoje. E a prece também é assim, ela precisa dessas condições, né, de ser clara, concisa e revelar uma ideia. Precisa revelar uma ideia. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com aquelas palavras para Deus? Eu quero dizer o quê? Que eu estou sentindo dor, que eu estou precisando de ajuda? É mais ou menos nesse sentido. E tem que ser dito com coração, com verdade. E um dos maiores exemplos de prece que nos foi deixado aqui no Evangelho é a oração dominical, né? Os Espíritos nos dizem que ela é um símbolo que expressam ideias de um pedido, de uma súplica, de agradecimento, de submissão, dentro da mesma prece que Jesus fez, a prece mais concisa que os Espíritos nos dizem, bem resumida. Aí ele nos diz o seguinte, eles nos falam o seguinte, que a prece dominical é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade e simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração, tudo isso está dentro da prece dominical. E de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Tudo resumido na oração do Pai Nosso, que Jesus teve com a sua sabedoria de deixá-la para nos ajudar a fazer as nossas preces e nos ligar até Ele. E o que nos diz, então, a oração dominical? Lá no primeiro item, que fala assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
O que que isso quer dizer? O que que isso revela? Os Espíritos nos dizem que a oração de Jesus, por ela ser muito concisa, o profundo sentido que ela nos traz naquelas palavras, às vezes nos dificulta o entendimento, justamente pela capacidade de concisão, de resumo que Jesus fez de tudo em uma oração só. E às vezes os Espíritos nos dizem que a gente não para nem para pensar, por isso que lá na frente a gente falou, né, anteriormente, que precisa revelar uma ideia, refletir uma ideia. Então, o que eles estão dizendo? Que a gente tem que parar para não só ditar como uma fórmula essa prece, essa oração, mas principalmente buscar, refletir, entender o que quer dizer cada palavra que está contida naquela oração, porque ela revela uma ideia, ela quer dizer muitas coisas. E a gente muitas vezes não para fazer essa reflexão. Então, Kardec, ele aproveita aqui, vamos ver se a gente tem tempo para fazer, algumas explicações do que revela vamos dizer aqui, cada pedacinho que Kardec dividiu a prece. O Pai Nosso, como exemplo. O Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer? É o reconhecimento do poder e da soberania de Deus sobre o universo e cada criatura. De um ser soberanamente grande e sábio, que está inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva, olha só, desde o mais simples até o mais complexo, que chega até a humanidade, desde o raminho de erva e o mais pequenino inseto, até os astros que se movem, falando da sabedoria e da soberania de Deus, nessa parte aqui do Pai Nosso. O que essa ideia está revelando? É exatamente isso que a gente acabou de dizer. Aí vem o segundo, que o vosso reino venha. O que quer dizer isso? Aqui eles nos explicam que Deus nos deu as suas leis cheias de sabedoria, leis que nos dariam a felicidade, desde que, se nós a obedecêssemos, seguíssemos essas leis, andar segundo o que essas leis nos ensinam. E uma das coisas que a gente tem que procurar buscar entender essas leis é ir lá no Livro dos Espíritos, buscar lá nas leis morais, porque ali revela muito sobre as leis de Deus. Fala muito sobre as leis de Deus e nos explica muito bem o que os Espíritos querem nos dizer sobre essas leis de Deus. O terceiro, que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. O que revela essa parte? Ela nos fala de submissão, né? A submissão a Deus também. É a submissão de fazer a vontade de Deus e obedecer às suas leis, que seja feita a sua vontade. Quer dizer, eu vou me submeter à vontade de Deus, tanto aqui na terra, como no momento em que eu estiver no plano espiritual. E eles nos dizem que se fizermos a vontade de Deus, estaremos fazendo o quê? Obedecendo às suas leis. O que nos revela o próximo passo da oração, que Kardec nos dividiu aqui para explicar. Lá no item 4. Dai-nos o pão nosso de cada dia. É um pedido do alimento, é um pedido, ajuda a Deus para a gente ajudar a gente a sanar as nossas necessidades básicas do dia a dia, dar o alimento de cada dia, mas não esquecer não só que é só o alimento material, principalmente o alimento espiritual, para nos ajudar a nos fortalecer para a busca desse alimento material, esse alimento espiritual. E é na prece que a gente busca essa força moral para nos ajudar com a nossa inteligência, com o nosso esforço, a busca da realização das nossas necessidades básicas,
por meio do trabalho e das nossas forças físicas. E outra coisa que nos falam: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aqueles que nos ofendem. Aí eles nos dizem aqui que aqui a gente vê que é uma súplica, né? Pedindo a Deus para nos ajudar, nos fortalecer diante das nossas fraquezas, né? De aprender a perdoar. Aí eles nos dizem aqui: cada uma das nossas infrações às leis de Deus é uma dívida que contraímos, que cedo ou tarde teremos que pagar. Então, temos que ter a humildade de pedir a Deus perdão por não caminhar segundo as suas leis, principalmente no que diz respeito ao próximo, quando a gente machuca, quando a gente ofende, quando a gente não sabe conviver bem. E também pedir a Ele que nos ajude, não só pedir perdão, mas também buscar o perdão dele, buscando na caridade, buscando na indulgência. E o outro: não vos abandoneis à tentação, mas livrai-nos de todo mal. Também uma súplica, um pedido: dai-nos, Senhor, forças para resistir à sugestão dos maus espíritos ou das más ideias. Nos coloque no bom caminho, nos coloque no caminho de seguir as suas leis, porque a causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas más tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta para esses espíritos nos tentar. Tá vendo aqui como tá falando dos princípios, como falou lá no início da doutrina espírita, né? Falando das nossas imperfeições e que precisamos buscar na prece a força, mais uma vez, para nos fortalecer diante do quê? Das nossas fraquezas, não só dos nossos erros que a gente comete com o próximo, buscando perdão, buscando perdoar, mas principalmente buscar forças para não fazer, para não cair nessas más tendências. E os maus espíritos, mal intencionados, eles buscam nas nossas fraquezas, nas nossas más tendências, nos deixar permanecer nessas tendências, para não caminharmos segundo a lei do progresso. E buscando na prece o fortalecimento, a gente encontra forças para resistir a essas tentações. Tanto é que nos diz: sustentai-nos, Senhor, em nossas fraquezas, inspirai-nos pela voz do nosso anjo de guarda e dos bons espíritos as vontade de nos corrigirmos nas imperfeições, para que possamos impedir que os espíritos impuros tenham acesso à nossa alma. Que assim seja. É uma submissão, é uma resignação do nosso espírito segundo a tudo aquilo que a gente acabou de orar, e que tudo seja feito segundo a vontade de Deus. Que os espíritos nos dizem aqui: que seja do vosso agrado, Senhor, que nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante da vossa infinita bondade, de nossa infinita sabedoria, quer dizer, diante de todas aquelas nossas necessidades morais, materiais, por a gente ainda ser crianças, no sentido de experiências, o Senhor sabe mais do que nós. O Senhor sabe escolher melhor do que nós o que é melhor para nós. Então, que seja feito tudo segundo a sua vontade. Sobre todas as coisas que não conseguimos compreender, seja feita a vossa vontade, não a nossa, porque só quereis o nosso bem, só quereis o nosso bem. Tá ouvindo, né, gente? Porque o nosso bem sabeis melhor do que nós o que é para nós útil. Aí eles nos dizem aqui ainda: meu Deus, nós vos dirigimos esta prece para nós mesmos, tá vendo? Não só para nós que a gente ora, mas também para quem?
por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, por nossos amigos, por nossos inimigos. Tanto é que ali fala, perdoai os nossos inimigos. E aqui, meus irmãos, fica a nossa reflexão da noite. Que a gente saiba pensar em cada minuto, em cada momento, em cada palavra da oração dominical. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.